Pessoal, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem, né? Todos com saúde. Espero que estejam todos aí se protegendo dessa pandemia, né? Desse vírus maldito, né? Que a gente possa vencer essa batalha aí, nessa labuta. Eu sei que ninguém vai sair ileso desse trem, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ontem a gente estava falando sobre os tipos de anestesia, né? Os tipos de anestésicos. Hoje a gente vai dar continuação. Queria informar para vocês que os links das aulas de ontem, já, das 3 períodos de ontem, já estão disponíveis, tá? Lá na plataforma eOrbit, lá no Live. Se alguém não assistiu ou se alguém quer dar uma revisada, tá? Tá lá primeira, segunda, terceira parte, beleza? Tá na data de ontem, na aula que eu lancei ontem. Aí hoje, quando eu encerrar essa aula aqui, eu já vou lançar a de hoje também. Beleza, pessoal? Os links. Não sei se eu vou conseguir lançar os links, né? Mas o material que a gente vai utilizar após esse aqui que a gente está utilizando, já lanço hoje também. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que a gente estava trabalhando ontem, para nós continuarmos. Tipos de anestesia. Ótimo. Nós paramos mais ou menos por aqui, né? Falamos um pouquinho sobre os tipos de anestésicos, né? Eu falei sobre sobre a raquianestesia, né? Nível de bloqueio, e agora eu vou falar do tipo de bloqueio na peridural ou epidural, pessoal. Olha só, é muito interessante quando um médico opta, né, por fazer um bloqueio cirúrgico. Por exemplo, digamos que o paciente tenha que fazer ali alguma intervenção em alguma parte do membro inferior, vamos dizer que seja uma cirurgia ortopédica, com a peridural, tá, pessoal? Ou a epidural. Então, ele consegue bloquear somente aquele local ali onde ele quer trabalhar, né? Onde ele quer fazer aquela cirurgia, seja cirurgia reparadora, seja cirurgia corretiva, né? O que for, beleza? A anestesia peridural oferece uma gama de aplicações mais amplas, né, do que a raquianestesia. Eu falei isso para vocês ontem. Ela pode ser realizada na região lombar, torácica ou até mesmo na cervical. Sua utilização vai além das descritas, né, para raquianestesia. É muito utilizada para controle de dor, né, pós-operatória e dor crônica oncológica, além de analgesia, desculpa, né, de parto. Olha só, pessoal, alguns pacientes oncológicos, pacientes terminais, por exemplo, a dor é intensa, né, é de grande proporção. Então, assim, em alguns casos, morfina já não faz mais efeito. Então, precisa ter alguma cautela a mais, né? Então, precisa ter um cuidado melhor, mais incisivo com o paciente. Então, eles optam, né? Os médicos optam justamente pela raquianestesia, tá? Dependendo do tipo de câncer, né? Dependendo da região desse câncer, beleza? Quando eu fazia faculdade, a gente precisava ganhar uma graninha, né? Porque para inteirar. E eu já era técnico em enfermagem, mas já não exercia mais a profissão de técnico em enfermagem. E eu pegava tinha ainda meu Corém ativo naquela época, e eu pegava alguns idosos para eu cuidar, né? Então eu pegava sempre o plantão noturno, eu entrava no plantão às 22 horas, mais ou menos, 23 horas, e saía às 6 horas da manhã, né? Ou os finais de semana eu pegava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. E eu lembro que eu cuidei de uma idosa que ela tinha um tipo de câncer raríssimo, eu não me lembro mais o nome, nos ossos, e os ossos dela pareciam ossos de vidro, sabe? Onde a gente tocava, ela fraturava. E eu cuidei dela durante 6 meses, até quando ela evoluiu a óbito, né? E ela não, as morfinas, pessoal, já não faziam mais efeito. Então, a família pagava e o cuidado que estava sendo feito com ela era só cuidados paliativos, né? O que são os cuidados paliativos? São aqueles cuidados para amenizar o sofrimento do paciente terminal, que os médicos já sabem que não tem mais o que fazer, né? Já sabem que ali é fim de carreira para aquele paciente, né? Então,
e tinha um médico, né, que a família pagava aos finais de semana e feriados, mas durante a semana era o pessoal da unidade básica de saúde, né, dos postinhos, que iam lá fazer a medicação, anestésico peridural nela, né? Então, assim, ela sofreu demais nos últimos dias de vida. E foi uma experiência muito gigante para mim como profissional, né? A gente passa a ter mais empatia com os pacientes quando a gente tem um paciente desse nível de complexidade, né? E aí está dizendo ali ainda, no primeiro parágrafo, que ela oferece uma gama de aplicações bem mais ampla do que a raquianestesia, né? Então, onde a gente viu que a raquianestesia, ela vai diretamente próxima ali à medula, né, espinhal, e neutraliza a medula espinhal. Então, ela paralisa tudo. Já a raquianestesia, desculpa, já a peridural, ela é um anestésico que ela não vai lá, ela vai entre a pia mater e a dura mater, né? E, consequentemente, fica mais fácil para o médico descobrir qual o sítio que ele quer fazer o depósito desse anestésico. Não precisa desligar, grosseiramente falando, o paciente por inteiro, né? Aí aqui está falando, ó, difere da raquianestesia em vários aspectos. Pode ser utilizada continuamente, né, através de um catéter peridural. Falei para vocês, a, a Ivone, que era essa paciente minha, nossa, né, que éramos vários que cuidávamos dela, ela já tinha esse catéter, pessoal, né, para fazer a aplicação desse anestésico. Então, assim, para vocês terem ideia, quando ela foi mudar, o médico resolveu mudar do anestésico para da morfina para anestésico, desculpa que a morfina já não fazia efeito, era assim, eu lembro que quando eu comecei, a doença foi se agravando, não tinha mais tratamento que fazer, sabe, pessoal? Não tinha mais radioterapia, não tinha mais quimioterapia, então o tratamento era só paliativo. E eu lembro que a gente fazia, aí a morfina nós aplicávamos, né? Então, hoje nós aplicávamos morfina por exemplo, 12 em 12 horas, depois foi caindo de 8 em 8, depois foi caindo de 6 em 6 horas, depois foi caindo para 4 em 4 horas. Chegou um momento que a gente estava fazendo morfina nela, a dose de morfina nela de meia hora, né? Então, assim, fazia meia hora, já não dava, não aguentava mais de meia hora uma para outra, de tantas fraturas que ela tinha pelo corpo todo, por conta dos ossos frágeis devido ao câncer. E, consequentemente, quando o médico resolveu mudar para essa anestesia, foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso na minha vida, nunca tinha ouvido falar nisso, né, que poderia fazer essa terapêutica. Eu fui estudar sobre isso, fui me aprofundar mais sobre o assunto, né, e aí diminuiu um pouco o sofrimento dela. Mas é aquilo, né, o organismo, grosseiramente falando, ele vai se acostumando com a droga, né, a droga não vai mais fazendo efeito. E aí já tiveram que aumentar a dosagem, e foi até que ela evoluía a óbito. Foi uma paciente que eu falo para vocês com toda sinceridade. Eu precisava daquele dinheiro, sabe? Eu precisava daquele dinheiro que ajudava eu pagar minha faculdade. Mas todas as vezes que eu saía do plantão, eu orava a Deus, para Deus livrá-la do sofrimento, ou curar, né? Ou que ela fosse ceifada, né? Para levá-la para o céu de uma vez, sei lá para onde ela ia, porque era sofrimento demais, não sofria somente ela, sofria ela, a família dela, nós que éramos da equipe, né? Então é uma coisa bem complicada. Aí que está falando, ó, pode ter bloqueio motor total ou nenhum, né, das fibras. As fibras nervosas é, mais finas, né, que são as Cs, que conduzem a dor, são bloqueadas antes das motoras, que são as alfas, né, que são as mais grossas. Então, aí está dizendo aqui ainda, deixa eu terminar de ler, eu explico isso aqui. Seu tempo de instalação é mais demorado. Tá faltando aqui, pessoal. Ah, não, tá certo. É mais demorado que a da hack, né? Hack anestesia. 5 minutos versus 15 a 20 minutos, né? Então, o tempo dela é mais demorado um pouquinho. As agulhas são mais calibrosas, né? Ou mais grossas, e o volume de anestésico utilizado é bem maior. É por isso que eu falo, a potência da hack anestesia é muito maior, pessoal. Não tem jeito, né? A potência da hack anestesia não tem jeito, mas da peridural a gente tem uma sensação de tempo muito maior. Então, o que acontece? Vocês devem lembrar quando vocês viram o sistema nervoso, né? A comunicação de neurônios, lá em anatomia e fisiologia, né? Então, tem as sinapses, que é a comunicação de neurônio. Por exemplo,
Todo mundo aqui na sala de aula já deve ter feito aquele examezinho de teste de glicemia, né? Que o médico vai lá, médico não, enfermeiro, técnico, a pessoa da farmácia até vai lá, no técnico de enfermagem, faz uma picadinha no dedo com uma agulhazinha, né? Uma lanceta e verifica a sua glicemia. Lógico que é incômodo aquilo ali, né? Na hora que pica aquela agulha lá, a gente já sente a resposta da dor. A pessoa que já se queimou com escapamento de moto, sabe da queimadura? Quem aqui gosta de cozinhar, assim como eu, né? Eu adoro, amo cozinhar. Às vezes vai fritar. Tem gente que fala que fritar ovo é a coisa mais fácil do mundo. É ruim, é a pior trem de fritar no mundo é tal de ovo. Né? Tem gente que fala assim, fulano não sabe nem fritar ovo, já quer casar. Mas se depender do sujeito fritar o ovo, aprender a fritar o ovo para casar, tá enrolado. Aí respinga lá uma gordura em você e você automaticamente já sente aquela dor, porque é por conta do mecanismo de defesa, né? A comunicação neuronal, a comunicação, as sinapses neuronais, né? Então é isso que eles estão dizendo para a gente aí. Essa sinapse, ela fica retardada por conta desse bloqueio anestésico, né? Essa paralisação desses neurônios e, consequentemente, nessa interrupção, pessoal, esse paciente, estamos falando da raquianestesia. Dependendo da área bloqueada, assim como a peridural ou a RAC, ou qualquer uma outra, né, a anestesia geral, o paciente fica impossibilitado até de locomoção, pessoal. Então, é muito complexa essa situação de anestésico. Nunca caiam na besteira de achar que vocês estudaram o suficiente para anestesiar alguém. Isso não é atribuição da enfermagem, isso é atribuição médica. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, se você acha que você sabe e vai lá, anestesia uma pessoa, você pode matar uma pessoa, seja para qualquer procedimento que for, né? A gente não é autorizado a fazer esse tipo de procedimento. E você pode matar uma pessoa, né? Pode ser por choque anafilático ou outra intercorrência qualquer, tá? Aqui, ó, tipos de anestesias, né? Complicações de ambos os bloqueios. Olha só, tanto é, da peridural quanto da raquianestesia, pessoal. Dor nas costas, né? Ou lombalgia, tanto faz, tá, pessoal? Queixa de 25% dos pacientes só com anestesia geral benigna, né? Pode durar semanas. Então, muitas pessoas acabam relatando essa lombalgia, essa dor nas costas, né? Por semanas ou até meses ou até anos, pessoal, né? Tem casos que de alguns relatos, já li alguns artigos médicos sobre isso, que algumas pessoas têm suspeita de ter adquirido, por exemplo, uma hérnia de disco por conta de uma raquianestesia mal administrada, né? O médico ali parece que pesou um pouco a mão, então tem suspeita, não foi confirmado, né? Mas eu já li vários artigos médicos sobre isso, tá joia? Cefaleia, né? Que está dizendo, ó, punção inadvertida, né, da dura mater, causa mais comum, pessoal. Então, olha só, punção inadvertida da dura. Dura é quem? Da dura mater, né? Tem a pia mater e da dura mater. Então, pode causar cefaleia. Então, as pessoas, olha só, vocês vão entender a maioria dessas cefaleias, qual o mecanismo principal de defesa dessa dor, dessa causa dessa dor. Pessoal, essa dor pode durar horas, dias, semanas ou até mesmo meses. Não sei se vocês já ouviram alguma mulher reclamando, né, alguma puérpera reclamar, que quando ela faz ali uma cesariana, por exemplo, ela sente muita cefaleia, muita dor de cabeça. Essa dor de cabeça dura meses, semanas, meses, até anos. Pode ser por essa punção inadvertida na dura mater, pode ser também porque houve um extravasamento do líquido cefalorraquidiano, não é? E houve ali uma desidratação tanto da medula quanto do cérebro por conta da falta desse líquido, né? Então são vários os fatores. Quem vai investigar é o médico, tá, pessoal? O que acontece? Nós sabemos que na base do nosso cérebro, aqui na região occipital, né? Nós temos duas glândulas, né? Duas membranas
protegem ali o cérebro, que lubrificam o cérebro, né, que produzem um líquido cefalorraquidiano, chamadas de meninges. Então, as meninges são glândulas importantíssimas, porque o nosso cérebro, pessoal, grosseiramente falando, ele não é preso como não tem nenhuma alça que prenda os nossos cérebros, meu de vocês, né? Como, por exemplo, coração, pulmão, rins, fígado, né? O cérebro ele é preso através do líquido cefalorraquidiano, né, que é produzido pelas meninges. Então, por isso que pode haver situações em que, nessa desidratação, por conta de extravasamento do líquido cefalorraquidiano, através da medula espinhal, né, que veio ali a agressão dessa agulha, consequentemente, pessoal, a pessoa pode ficar mesmo com essa cefaleia, beleza? Mas a mais normal é justamente a função da dura mater. Retenção urinária, né? Bloqueio da S2 e da S4, né? E opioides, né? Diminui tonicidade da bexiga, mais comum em mulheres, mas os homens também têm, tá, pessoal? Olha só. Quando há um bloqueio anestésico, seja de RAC, seja de peridural, dependendo do tempo de cirurgia, né? Do tempo de... Aí, quando eu falo tempo de cirurgia, vocês vão lembrar do que a gente conversou ontem. Vai depender também do tipo de anestésico, quantidade de anestésico, por conta do tempo, né? Quanto mais tempo, mais anestésico é injetado naquele paciente. Então, pessoal, o que acontece? Essa retenção urinária, em muitos casos, a gente não consegue reverter. Temos que fazer uma sondagem vesical de alívio no paciente, mas nós não podemos fazer essa sondagem vesical de alívio por conta própria. Nós temos que ir lá comunicar ao médico, o médico prescreve, geralmente ele já deixa prescrito, tá, pessoal? Ele vai deixar assim, quer ver, ó? Deixa eu só colocar aquele quadrozinho nosso aqui rapidinho. Olha só, o médico vai colocar assim, ó, por exemplo, número 1, né? Ele colocou lá um monte de coisa, aí tá no número 1, ele colocou lá, ó, sonda vesical de alívio, né? Aí, alguns médicos colocam numeração, outros não. E ele vai colocar aqui na frente, ó, SOS, ou ele coloca assim SOS, pessoal, ou ele coloca assim, ó, se necessário, tá? Então ele vai colocar das duas formas, SOS ou se necessário, sonda vesical de alívio. Se você percebeu que o seu paciente está com bexigoma, o que é bexigoma? A bexiga está cheia e ele não consegue esvaziar essa bexiga, né? Porque o esfíncter da bexiga está contraído por conta do anestésico. Aí você vai, antes de você fazer a sondagem vesical de alívio, você vai fazer umas regrazinhas básicas, pessoal. Olha só, nós temos alguns truques, tá? Alguns segredos para que o paciente consiga urinar sem que faça a sondagem vesical de alívio, mesmo ela estando prescrita, tá? Mas, Maurício, ela está prescrita, para que eu vou fazer a sondagem vesical de alívio? Vou fazer esses truques que você está falando? Se está prescrito, é melhor fazer isso aqui, porque eu estou sem tempo para isso. Não, não vai gastar tempo seu, não, pessoal. O que você vai fazer? Pega lá um copinho com água, digamos que isso aqui é um copinho com água, oferte água para o paciente, tá? Ou qualquer outro líquido que ele possa beber, mas se ele quiser beber, pessoal, oferte pequenos goles, tá? Oferte pequenos goles. Não vai dar uma garrafa d'água dessa inteira para ele beber. Se ele quiser beber água, pode ser um copinho daquele de café, pode ser um algodãozinho com água para ele umedecer a boca, para não ficar sem beber água, né? Porque eu sei que é ruim, ele só vai umidificar mesmo, por conta, a gente já falou sobre isso ontem, a questão da broncoaspiração, ele pode vomitar, né? Consequentemente, ele pode broncoaspirar. Mas você vai pegar um copinho com água, aqueles copinhos comuns, vai colocar na mão dele e vai pedir que ele fique enfiando o dedo dentro desse copinho com água. E, ao mesmo tempo, você já vai pedir, pessoal, para alguém, ou você mesmo, vai lá, abre o chuveiro do quarto, né? Deixa a porta aberta, abre a pia do banheiro, deixa ligado e pede ele para se concentrar no barulho do chuveiro, no barulho daquela água caindo do chuveiro lá, no barulho da água da pia, né? E com aquela mão, os dedos ali dentro daquela água,
Se for mulher, coloca ali a comadre, né? Se for homem, coloca o compadre ou o papagaio, para ele tentar urinar. Se ele não conseguir, se tiver de fralda, não tem problema, pode fazer na fralda, tá, pessoal? Se tiver eles chamam de Jontex, mas é o Uropen, né? Alguns chamam de Jontex, é por conta da marca, né? Jontex. Alguns chamam de Jontex, é por conta da marca, que é a mesma marca que faz os preservativos. Outros chamam de Uropen, né? Uropen, que é parecido também com o preservativo, é idêntico à camisinha, só que ela não é elástica. E na ponta dessa, parece uma camisinha, tem um caninho, né? Um tubo acoplado. Aí, no homem, tá, pessoal? Estou falando do homem. E aí a gente passa isso no pênis do homem, né? Passamos uma fita adesiva, seja micropore, seja esparadrapo, para não soltar facilmente. Colocamos o saco coletor. Nas mulheres, a gente também pode colocar um saco coletor. Então, assim, pessoal, fica a critério, tá? Se for na fralda, a gente tem que lembrar que a pessoa fez, a gente vai ter que ir lá trocar, beleza? Então, antes de fazer a sondagem, por conta dessa retenção urinária do paciente, temos que fazer os testes, tá? Temos que fazer os truquezinhos, os segredinhos, para a gente tentar fazer com que a pessoa tenha a micção espontânea. Porque não é legal, pessoal, ficar sondando o paciente toda hora, não, sabe? Às vezes pode causar lesão no esfíncter da bexiga, né? E essa pessoa ter, ao invés de retenção urinária, ele vai ter incontinência urinária, né? Por conta de lesão no esfíncter da bexiga. Beleza? Alguma dúvida enquanto isso aqui, pessoal? Então, os truques são: coloca lá o comadre, ou o compadre, né? A comadre, no paciente, posiciona certinho. Se tiver de fralda, não precisa de comadre nem compadre. Coloque lá um copinho com água para ele colocar os dedos. Dê alguma coisa para ele umedecer a boca dele, né? Uma gazezinha com água, um algodão, ou mesmo um lenço umedecido, né? Para ele chupar aquela águazinha ali, e sugando aquilo, né? E abra lá a torneira, abra da pia, né? Abra lá o chuveiro, deixa essa água correndo. Gente, façam o teste que eu vou falar para vocês agora. Na hora que vocês estiverem com muita vontade de urinar, muita vontade mesmo, não é com vontade normal de urinar, não, muita vontade de urinar. Experimentem higienizar as mãos antes de urinar para vocês verem como que dá desespero na gente, tá? Quando vocês estiverem com vontade de urinar, experimenta lavar uma louça, lavar as mãos, fazer qualquer coisa antes de urinar. Quando vocês estiverem com muita vontade, não é com pouquinho, não. Pouquinho não vai dar essa sensação, não, tá joia? Beleza aqui? Alguma dúvida, pessoal, do que eu falei agora? E vocês têm que beber água, tá? Porque tá calor demais. Deus me livre. Julie. Deu muito pro não é nada. Vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Professor. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Opa, não é isso aqui não. Deixa eu compartilhar aqui. Desculpa, é esse aqui. Vamos lá, pessoal. Já falei da retenção urinária, né? Pessoal, olha só. A febre materna, né, tá dizendo ali, ó, associada à peridural, induzido pelo bloqueio e pela inibição da sudorese, né, e da hiperventilação. Então, isso acontece muito em mulheres que sofrem intervenção cirúrgica, né, para fazer ali um parto cesariano, né, um parto cesáreo. Então, pode acontecer essa febre materna por conta do próprio anestésico, tá, pessoal? Isso é normal. Por isso que o pós-operatório dessas pacientes, né, da puérpera, seria muito interessante se tudo normalizasse, né, que vocês pudessem aí voltar aos estágios, né, no semestre que vem. Vocês estão no 8º período, 9º e o 10º, eu sei que são estágios, né? Então seria muito legal para vocês passarem por essa vivência do Dona Regina, do HGP, né, e possivelmente até do infantil. Seria muito bacana para vocês, né? Porque conta demais para o currículo, conta demais para a vida profissional, conta demais
para experiências dessa vivência com experiências diárias dessa vivência com os clientes, tá? E assim, no bloco cirúrgico do HGP, eu tenho muitos amigos, sabe? Apesar de não trabalhar muito lá dentro, tem muitos amigos lá dentro daquele bloco lá. Nossa, mãe, o pessoal me ajudou demais quando eu fiquei internado lá naquele HGP. Se não fosse aquele povão lá, eu tava rolado. Acho que eu tava internado até hoje. Tô brincando. Ó, sintomas neurológicos transitórios, tá, pessoal? Dor nas costas, né, irradiando para as pernas, sem déficit motor ou sensitivo, após hack ou peridural, associada à neurotoxicidade, né? Lidocaína pesada. Então, pessoal, olha só, neurotoxicidade. Então, pode acontecer, essa neurotoxicidade pode vir a ser do próprio mecanismo de defesa do próprio paciente, tá? Então, graças a Deus, esse sintoma neurológico, ele é transitório, ele não é recorrente, ou não definitivo, né? Graças a Deus. Aí tá falando aqui, ó, hack total, né, pessoal, que já é outro problema causado por essas anestesias, né? Início rápido, como hipotensão, bradicardia e insuficiência respiratória. O tratamento é suporte ventilatório e hemodinâmico. Então, gente, lembra que eu falei para vocês no primeiro dia de aula? Tem pacientes que vão para a mesa de cirurgia e eles não voltam, né? Eles morrem antes. Então, assim, antes de acabar o ato cirúrgico, né? Então, são vários os fatores. Gente, qualquer cirurgia, ela é considerada de risco. Não tem uma ou outra cirurgia que não é considerada de risco. Todos esses riscos aí as cirurgias têm, né? Tudo envolve anestesia, tudo envolve risco de infecção, tudo envolve risco de uma anafilaxia, tudo envolve risco de uma parada cardiorrespiratória, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É o que eu falei para vocês há uns 15, 20 minutos atrás. Nunca pensem em querer sair anestesiando as pessoas aí para fazer procedimento, não, que a gente não é autorizado a fazer isso, pessoal. Tá? Nós não somos autorizados a fazer isso. Ali, ó, injeção subdural. Comportamento igual ao da hack total, né? Inicia de 15 a 20 minutos após. A hack é praticamente imediato quando tem que acontecer esse sinistro, mas vocês viram que a subdural, ela pode acontecer, pessoal, o início desculpa, o efeito dela, né? Só vai acontecer de 15 a 20 minutos após, e aí a gente já sabe que por isso que ela tem esse comportamento igual, né? Mas com o início depois, né? Meia hora mais ou menos depois, beleza? Parada cardíaca, né? Mais comum em pacientes desidratados, hipersedação, né? Com ventilação, com hipoventilação, hipóxia, né? Nível alto do bloqueio com hipotensão e bradicardíaca. Então, o que acontece, pessoal? Bradicardia, muitas das vezes, a parada cardíaca, ela está ligada a vários fatores. Então, vocês estão vendo ali, ó, mais comum em pacientes desidratados. Essa desidratação pode ser causada por um choque hipovolêmico, né? Pode estar causando... Essa parada cardiorrespiratória também pode ser causada por um choque hipovolêmico. Então, por isso que quando a gente vai fazer os exames, né? Dá para a gente fazer alguma cirurgia. Eu mesmo, os 6 procedimentos cirúrgicos que eu passei lá, eles fizeram uma bateria de exames em mim, fizeram um monte de perguntas, sabe? Eu estava consciente a todo instante, né? E foi muito bacana. Então, eles observam coloração da pele, eles observam a sua pressão arterial. Se você tiver com hipotensão, eles vão querer descobrir, porque vocês viram lá o carrinho de anestesia. Ele tem monitor cardíaco, ele tem oxímetro de pulso, né? Ele tem traqueia com respiradores, né? Respiradores com traqueia, com máscara, com tudo, com sedação. Gente, é completo o carrinho de anestesia. E quando eu falo monitor cardíaco, é monitor cardíaco com desfibrilador, né? Com DEA. Então, se acontecer de ter uma parada e tiver que fazer a reanimação, vai ter que fazer a reanimação. Não tem jeito, beleza? Então, isso acontece muito, tá, pessoal?
principalmente paciente que está desidratado, né? Ou aquelas que estão com hipersedação. É aquilo que eu falei, pode ser um erro do anestesiologista, pode ser por conta do tempo enorme dessa hipersedação, né? Então, por isso, dessa cirurgia que causou uma hipersedação, e o paciente realmente não volta, tá? A pessoa tem parada e não volta, e aí é que o bicho pega. Beleza? Beleza? Olha só, após esse material que a gente está vendo, quando a gente acabar esse material aqui, a gente vai falar das drogas, né, utilizadas no centro cirúrgico. E nela também vai abordar alguns tipos de anestésicos, tá, pessoal? Não vou entrar nesses aqui agora, não vou entrar neles agora, porque quando encerrar esse material, a gente vai falar das drogas utilizadas no bloco cirúrgico, tá joia? Então, não vou falar a mesma coisa duas vezes, eu acho que não tem necessidade disso, beleza? Porque acabando aqui esse material, a gente já entra no próximo material, já está até aqui na tela já para nós, tá bom? Olha só, anestésicos gerais, inalatórios, né? Alotano, enflurano, né? Isoflurano, sevoflurano, desflurano, né? E óxido nitroso. Então, assim, são alguns inalatórios que nós temos. Pessoal, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o preparo e a administração desses inalatórios, né? Porque pode acontecer de intoxicar, né? Pode acontecer de ir uma dosagem muito grande. Então, são vários os riscos dos anestésicos inalatórios também, né? Com oxigênio, tá, pessoal? Oxigênio umidificado, o médico coloca ali o inalatório que for, o anestésico inalatório que for junto, né? E a pessoa começa a inalar mesmo, tá? Então, não tem ali aquele acesso através da via parenteral, não, tá? Ele é pela via inalatória. Mas pode ser associado também, beleza? Venoso, né? Que são os primeiros que vem aí falando pra gente, são os barbitúricos, né? Tiopental, os benzodiazepínicos, né? Diazepam, midazolam, lorazepam. Pessoal, esses benzodiazepínicos aí, eles são muito utilizados, né? Nossa área, no geral, não é só no bloco cirúrgico, tá joia? Os opioides, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, pessoal. Isso aí é altamente viciante, tá? Morfina, tá dizendo ali os opioides, né? Morfina, meperidina, né? Fentanil, sulfentanil, alfentanil, né? Remif, entanil, kentamina. Então, ali são vários, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado. Aí embaixo, aqui mais para frente, quer dizer, está falando sobre o Propofol, né? Eu falei sobre o Propofol para vocês ontem, né? O pessoal chama o Propofol do leitinho, né? Então, assim, o bicho é poderoso demais. Então, só que é altamente viciante. Então, assim, vocês não têm noção da quantidade de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, né, que são viciados nessas drogas aí. Eles desviam isso de hospitais para fazerem uso, tá? Clandestinamente, né? Daqui um minutinho, pessoal, vai cair, aí eu mando outro link para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá joia? Os adjuvantes que dá anestesia geral, né, bloqueadores neuromusculares, anticolinérgicos, inibidores da colinesterase, né, vocês devem ter visto isso, pessoal, em farmacologia, agonistas, né, e antagonistas adrenérgicos, agentes antipertensivos e anestésicos locais. Então, assim, não sei qual é o período que vocês tiveram farmacologia, mas é uma área médica que nós precisamos aprofundar muito, né? Então, quando eu falo em agonista, antagonista, né, adrenérgicos, colinérgicos, a gente é uma gana de conhecimentos em cima dessas drogas, tá, pessoal? São drogas, umas são inibidoras, outras não, então a gente tem que conhecer